Bom dia, turma do 8º ano. Vamos iniciar mais uma manhã de estudos e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que é um tema muito interessante, né? A vinda da família real e a independência do Brasil. E se você se lembra, né? Na aula passada, no capítulo 4, a gente estudou sobre a era napoleônica, né? Sobre como Napoleão, ele acabou conquistando, né? Muitos países na Europa, no seu período ali do auge, né, do Império Napoleônico. E o interesse de Napoleão era de conquistar a Inglaterra, né, ou de pelo menos frear a indústria britânica, que era uma forte concorrente da França ali naquele momento. E como a Inglaterra era um país difícil, né, de adentrar, porque a Inglaterra é uma ilha, né, ela está situada fora da parte continental da Europa, certo? Então, a marinha da Inglaterra é muito forte nesse período da história, né? Era muito forte e Napoleão ele não conseguiu conquistar a Inglaterra pelo mar, né, pelo oceano. Então, ele decidiu fazer o chamado bloqueio continental. Como ele não conseguiu, ele planejou, então, um bloqueio continental, certo? Onde os países ali, que a gente verifica aí no mapa, certo? Que são possessões, né, da França e países ali dependentes da França. As possessões da França nesse mapa que você vê aí na sua tela faz parte aí do alaranjado mais escuro, certo? E a parte amarela clara aí são os países dependentes da França. Então, todos esses países aí, eles não poderiam comercializar com a Inglaterra, que fica do outro lado da linha rosa aí, ó, que representa o bloqueio continental. E o que acontece? Portugal, né, que também estava ali naquela área do bloqueio continental, Portugal ele era muito dependente da Inglaterra, certo? Portugal ele era muito dependente da Inglaterra, eles tinham algumas alianças, alguns acordos, entre eles havia aí o Tratado de Methuen, certo? Que também é conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Ou seja, a Inglaterra ela vendia tecidos para Portugal e essa compra tinha que ser feita exclusivamente para a Inglaterra, né? Comprar apenas para os tecidos da Inglaterra, e a Inglaterra comprava de Portugal os vinhos, certo? Só que uma sociedade ela necessita mais de tecidos, de pano, né? Porque todo mundo precisa de vestimentas, todo mundo precisa, né, de lençóis, cortinas e tudo mais que a sociedade utiliza, que é feito de tecido, do que necessariamente de vinho. Também se consumia bastante vinho, mas tecido era uma quantidade muito maior. Então, nesse acordo econômico aí, é claro que a Inglaterra, ela sempre saía na vantagem. E Portugal, ele estava aí, né? Entrelaçado, totalmente dependente da economia inglesa, certo? Os ingleses, né? Eles decidiram, então... Deixa eu passar aqui... Não chegou nessa parte ainda não. Os ingleses, então, eles decidiram ajudar Portugal, né? Nessa situação aí, em que Portugal ele estava ameaçado de ser invadido pelas tropas de Napoleão, porque decidiu não aderir ao bloqueio continental, decidiu desobedecer o bloqueio continental e continuar tendo trocas comerciais com a Inglaterra. E a Inglaterra, né, claro que com seus interesses econômicos, mas a Inglaterra ajuda Portugal
nessa situação. E naquele período ali, gente, a rainha de Portugal era a rainha Dona Maria I, que ela ficou conhecida como a Rainha Louca, né? Ela foi diagnosticada aí desde 1792 com a doença mental, e quem assumiu o poder de Portugal nesse período que a rainha não tinha mais condições de governar foi o seu filho Dom João VI. Ele se tornou então príncipe regente de Portugal em 1799, né? Porque uma junta médica ali, ela diagnosticou que realmente não havia possibilidade da Dona Maria I continuar, né, regendo, governando o reinado ali de Portugal. Então, Dom João VI, ele toma o poder. E aí, a decisão de Dom João VI foi de partir para Portugal, né, e evitar um enfrentamento com as tropas de Napoleão. Essa medida ela foi tomada juntamente com os ingleses e foi intermediada pelo embaixador Lord Stamford. E quando as tropas francesas, né, do general Junot, as tropas de Napoleão, elas estavam bombardeando Portugal, os navios portugueses e ingleses eles já estavam a caminho do Brasil. Esse fato ele ocorreu em novembro de 1807. Então, naquela fuga ali, né, para o Brasil, uma população muito numerosa da corte portuguesa, ela veio, né, para cá, para o Brasil. Há uma estimativa aí de que aproximadamente 15 mil pessoas, né, 15 mil pessoas, elas tenham vindo de Portugal diretamente para cá. E nessa travessia, pessoal, a Inglaterra, ela ofereceu, né, proteção para os navios portugueses. Então, a Inglaterra, ela fez a escolta da corte real portuguesa, né, e das demais embarcações ali, com toda aquela caravana. Ela fez a escolta, né, no Oceano Atlântico, trazendo Portugal em segurança até o Brasil, porque de repente poderia ocorrer algum ataque da marinha francesa, né, aos navios portugueses. Olha aí as imagens, né, de quando a corte real portuguesa desembarcou aqui no Brasil. São pinturas ilustrativas, né, desse desembarque, da recepção. Aí, mais uma vez, a informação, né, de que a Inglaterra ofereceu esse apoio, porém, esse apoio ele não foi desinteressado, né? Não foi um apoio de mera amizade. Havia interesses financeiros, né, econômicos por trás disso. Então, esse apoio não foi desinteressado. Uma vez no Brasil, a Inglaterra exigiu a extinção do exclusivo colonial e a possibilidade de o Brasil negociar com qualquer nação. Então, a Inglaterra tinha interesse, né, de que houvesse essa abertura dos portos para que eles também pudessem negociar os seus produtos com a corte portuguesa ali enquanto ela estivesse no Brasil. Vamos então agora para o tópico, a abertura dos portos. E como eu já falei para vocês, né, segundo alguns historiadores, vieram para cá, para o Brasil, em torno de 15 mil pessoas. Mas também há controvérsias, né, contra essa informação. E a corte chegou ao Brasil em janeiro de 1808. As primeiras medidas, né, de Dom João ao chegar na colônia foram as seguintes: a abertura dos portos às nações amigas em 1808, e é interessante salientar, né, que essa abertura dos portos, ela também quebrou o monopólio. É importante salientar que essa abertura dos portos, ela quebrou o monopólio comercial de Portugal
havia o chamado Pacto Colonial, não sei se vocês recordam, mas o Brasil aqui, enquanto colônia de Portugal, enquanto a realeza, né, estava na metrópole, que era Portugal, o Brasil ele só podia ter trocas comerciais com Portugal. Então, tudo que era extraído daqui era enviado para Portugal, todos os lucros que eram obtidos aqui eram enviados para Portugal, e tudo que a colônia poderia comprar de produto industrializado só poderia ser comprado de Portugal. Não havia essa opção de escolha de aqui no Brasil, né, se comercializar com outras nações. Isso só é possível depois que a corte portuguesa se instala aqui no Brasil. Há também a criação do Banco do Brasil em 1808. E por que foi importante a criação desse Banco do Brasil? Porque agora a corte estava toda aqui, em território nacional, né? no território brasileiro. E era interessante que se tivesse um banco onde eles pudessem fazer suas transações financeiras. Afinal de contas, eles não teriam como usar o Banco de Portugal, porque Portugal agora estava tomada pela França, certo? Também houve a permissão de atividade industrial no Brasil, extinguindo o alvará de Dona Maria I, porque não era permitida as atividades comerciais, porque antes o Brasil era uma simples colônia, e onde há desenvolvimento industrial também há crescimento econômico, e não há interesse de uma colônia não há interesse da metrópole que uma de suas colônias tenha crescimento econômico, porque isso aí vai gerar pensamentos de independência, de emancipação, certo? E aí Portugal reprimia isso, claro, que a colônia não tivesse atividades industriais. Mas a partir que a família real se instala aqui, então é liberada algumas atividades industriais que ainda são muito tímidas em relação às que a gente vai encontrar na Inglaterra, na Alemanha, né, em outros países mais à frente, que já vão estar vivendo aí os períodos de revolução industrial mais avançados. A nossa industrialização aqui no Brasil ela é muito tardia, que foi o assunto que vocês estão estudando em geografia, né? Industrialização. É o 8º ano que está estudando industrialização, agora eu não me lembro mais. Acho que é o 7º ano que está estudando isso. Mas enfim, ano passado vocês estudaram isso comigo, né? De que a industrialização do Brasil ela se dá de forma muito tardia. As indústrias que a gente tinha aqui nesse período aí que a gente está falando eram indústrias de cerâmicas, tijolos, né? Alguns bens de consumo, algo muito tímido, né? Em relação ao que já estava acontecendo na Europa, certo? Mas aí aquela revolução industrial mesmo, de máquinas, de fato, né? Que vai acontecer na Europa ainda é um pouquinho mais à frente. Mas mesmo assim a Europa ainda está mais avançada do que a gente, certo? Também houve a assinatura de 2 tratados com a Inglaterra, o Tratado de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação. Então, esses tratados, eles traziam vantagens, né, em taxas de impostos, né, taxas alfandegárias, sobre os produtos da Inglaterra. Então, por exemplo, 15% desses impostos eram cobrados aos ingleses, 16% para portugueses e 24% para outros países. Então, os impostos que eram cobrados à Inglaterra eram bem menores em relação a outros países. Enquanto havia países que pagavam 24% de impostos, a Inglaterra apenas pagava 15%. Pagava até menos do que os próprios produtos vindos de Portugal, que pagavam 16%. E também é interessante salientar, né, que já existia uma cláusula exigindo o fim do tráfico negreiro. E esse item ele foi motivo de muita discordância com os ingleses. Então, era de interesse da Inglaterra que não houvesse mais escravidão aqui no Brasil, certo? Porque essa população negra numerosa que estava escravizada aqui, trabalhando sem ganhar nenhum salário,
ela podia se tornar aí consumidores de produtos ingleses, se eles agora trabalhassem de forma assalariada. Mesmo que ganhando pouco, mas eles viam como futuros consumidores de produtos ingleses também, né? Então, era de muito interesse da Inglaterra que não se houvesse mais escravidão. Também o estabelecimento da Biblioteca Real e da Imprensa Régia em 1808. Então, todo o acervo, né, de livros, de artes, a coroa portuguesa traz muitas coisas, né, artefatos arqueológicos, coisas que vão se tornar acervo, que até hoje, né, existe a Biblioteca Nacional, e grande parte também do acervo que eles trouxeram, né, de arqueologia e tudo mais, infelizmente se perdeu quando houve lá aquele incêndio, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Quando houve aquele incêndio ali, se perdeu muita coisa, muita informação importante da história do mundo, né, da história de Portugal, da história do Brasil, quando houve aquele incêndio lá no Museu Nacional. Aí tá a fotografia, né, da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é diferente do Museu Nacional, certo? Não é o mesmo prédio. Mas tá aí, ó, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, houve também o incentivo a missões exploradoras, a pesquisa e a arte. Missões exploradoras, né, adentrando o território brasileiro e aumentando também o território. A pesquisa, a arte, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815. Aí vai ser estratégia de Dom João, certo, gente? E elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal. Isso também vai contribuir para a independência do Brasil. O Brasil, ele, nesse momento, quando a corte portuguesa ela se instala aqui no Brasil, o Brasil ele já está dando seus primeiros passos para a independência. Quando Dom Pedro ele vai lá às margens, né, do Rio Ipiranga declarar a independência, aquilo ali é algo mais representativo, mas na realidade o Brasil já estava começando a sua independência aí, desde esse momento que Portugal chega aqui, que há todas essas mudanças, certo? E também começa uma rivalidade, né, entre portugueses e brasileiros. É daí que nasce também muitas piadas, né, de portugueses contra brasileiros e brasileiros contra portugueses, porque vai vir uma grande quantidade de portugueses aqui para o Brasil. Eles aqui vão receber os melhores postos de trabalho. Eles também, para se instalarem aqui no Brasil, muitas casas aqui vão ser confiscadas, que vão receber o selo lá, ó, da Coroa Real Portuguesa, e vai ter que ser abrigado alguém da corte ali naquela casa. Então, a elite brasileira e essa elite portuguesa, né, essa nobreza portuguesa que vem nessas caravanas, eles vão se chocar muito, né, e vai começar aí uma disputa muito grande entre eles. E como eu estava dizendo, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815, isso aí foi uma estratégia do Dom João, certo? Uma estratégia porque quando Napoleão ele é derrotado na Europa, certo? Pela Prússia, a Áustria, a Rússia, a Inglaterra, quando eles derrotam Napoleão, certo? Há o Congresso de Viena, que a gente estudou no ano passado. Então, todas aquelas terras que Napoleão tinha tomado posse, agora vão ser devolvidas, certo? E Portugal, como o rei Dom João, ele não lutou, né, nessa batalha aí contra Napoleão, ele se tornou desqualificado assim para receber de volta as terras de Portugal.
Então, ele iria perder Portugal, o Dom João, porque ele não estava em Portugal, ele abandonou Portugal, ele não lutou contra as tropas de Napoleão e ele simplesmente se instalou numa colônia dele, que foi aqui o Brasil. Aí o rei Dom João, muito inteligente, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e a Algarves. Então, o Brasil não era mais uma colônia. O Brasil agora era um Reino Unido a Portugal. Então, o rei era como se ele dissesse assim: eu não fugi para uma colônia. Eu estou aqui no meu Reino Unido. Isso aqui também é Portugal. Entenderam? E assim, ele tentava ali não perder o território português, né? O Portugal, né? A coroa portuguesa. E isso vai trazer muitas vantagens também, certo? Isso vai trazer muitas vantagens para o Brasil. Com isso, Dom João também ele não pretendia sair do Brasil, né? Ele pretendia continuar aqui governando Portugal daqui, até que vai chegar um momento mais lá na frente que a gente vai estudar, ainda nessa aula de hoje, que devido às pressões, Dom João ele acaba retornando para Portugal e deixando Dom Pedro I aqui no seu lugar. Há também a criação, né, de uma burocracia no Brasil, né? Desde essa época já tinha burocracia, né? Há também a fundação da Academia Militar e da Marinha, a fundação do Hospital Militar, a criação de 2 escolas de medicina, que eu vou mostrar uma foto para vocês, a criação da Academia de Belas Artes, a criação do Jardim Botânico. Então, olha só, a Academia Imperial de Belas Artes, que foi implantada aqui no Brasil com a vinda, né, de uma como é que eu posso dizer? Uma equipe de artistas, não é esse o nome não, mas não me vem a palavra à mente agora. Então, uma caravana de artistas franceses, o que é até um pouco contraditório, né? Mas uma caravana de artistas franceses, eles vêm para cá com esse objetivo, né, da instalação da Academia de Belas Artes e também para incentivar a produção de artes aqui no Brasil, porque todo reino que se prezasse naquele período tinha que desenvolver algum tipo de arte. Então, Dom João ele convida, né, essa caravana de artistas da França para começar esse processo aí aqui no Brasil também. Também aí tem a foto do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que foi feito, né, que foi construído no governo do Dom João, né, no período joanino aqui no Brasil. Também temos aí, a Faculdade de Medicina, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma das principais unidades acadêmicas desta universidade. Ela foi criada em 1808 pelo médico pernambucano Correia Picanso e logo após a chegada do príncipe regente Dom João VI ao país. Então, foi Dom João VI que instalou, né, fez aí mandou a construir, né, esse hospital, essa faculdade de medicina. E essa faculdade de medicina, ela foi organizada, estruturada aí pelo um médico pernambucano, né, Correia Picanso. Em 20 de março de 1816, faleceu a rainha, né, Dona Maria I, no convento das Carmelitas. Ela tinha 81 anos de idade e a morte, né, de Dona Maria abriu caminho aí para o Dom João, seu príncipe regente do Brasil. E apesar, né, de assumir o trono, logo após aí o falecimento, Dom João ele só vai ser coroado em 6 de fevereiro de 1818, quando foi realizada ali a cerimônia de aclamação real, né? De aclamação do rei. E o Dom João ele foi duplamente coroado. Ele foi coroado como Dom João VI, rei de Portugal, e Dom João I, rei do Brasil. Ele recebeu esses 2 títulos.
Olha aí uma figura, né? Uma pintura representando essa aclamação do Dom João VI como rei. Em 29 de novembro de 1816, foi assinado entre Dom João VI e o imperador da Áustria, Francisco I, o acordo de casamento entre o príncipe Dom Pedro e a arquiduquesa da Áustria, Dona Maria Leopoldina. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas está passando na Globo, né, uma novela sobre o período do Império aqui no Brasil e lá tá, né, a trama entre o Dom Pedro I e a Maria Leopoldina. Foi um casal aí cheio de conflitos, né? Realmente a história retrata isso, que a princesa, né, a Maria Leopoldina, era uma princesa amargurada, traída, né, pelo imperador, que era muito garanhão, teve muitas amantes, entre elas a mais famosa aí, que foi a Domitila de Castro Canto e Melo, que era a Marquesa de Santos. Então houve realmente esse triângulo amoroso entre a Maria Leopoldina, o Dom Pedro e a Domitila, né, que você também pode verificar lá na novela, né, que é retratado lá. De fato, os historiadores contam que houve, né, esse triângulo amoroso, e não só esse, viu? O Dom Pedro I era metido a garanhão, ele teve muitas amantes, muitas outras além da Domitila, e filhos em relações extraconjugais aí. Ao assumir o trono, o rei Dom João ele tomou uma série de medidas. Em 1816, chegou ao país a missão artística francesa, trazendo vários artistas, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Ele trouxe esses artistas, né, para estabelecer artes aqui, né, no Brasil, porque todo reino que se prezasse tinha que ter alguma arte desenvolvida. Nesse mesmo ano, o rei também autorizou o Banco do Brasil a abrir filiais em várias províncias e conquistou a cidade de Montevidéu, na província da Cisplatina. A Cisplatina que hoje se chama Uruguai, certo? A Cisplatina ela era uma possessão francesa e essa conquista de Dom João também acaba sendo tipo uma resposta, né, à França também. E em 21 de novembro de 1817, obedecendo aos acordos do Congresso de Viena, o Dom João ele devolveu à França a Guiana Francesa, conquistada desde 1809. Tá aqui, ó, a Guiana Francesa ali na parte do mapa circulado em vermelho, e o mapa de como era o Império Português aqui, né, no período que a família real estava aqui no Brasil. Então você pode observar lá em cima que a Guiana Francesa também pertencia ao Brasil, e aqui na parte centro-oeste aqui você pode observar que o Uruguai, na parte sul, aliás, o Uruguai, que era a Cisplatina, pertencia ao Brasil, e na parte centro-oeste a gente tem aí a Bolívia, né, um pedaço do Paraguai, um pedaço da Argentina, do Chile, tudo isso o Brasil tinha adentrado e tinha conquistado. Pronto, pessoal, encerramos aqui. Próxima aula a gente vai continuar esse capítulo, certo? Estudar as revoltas e tudo mais que ocorreram no período joanino aqui no Brasil. Como vocês ainda estão, né? Tenho certeza que muitos já terminaram seus trabalhos, outros falta muito pouquinho. Então, eu vou passar só pouquinho de atividade para vocês não ficarem desacostumados, tá certo? Vocês vão pegar o livro didático na página 69 do livro de História e vão responder o primeiro quesito. O primeiro quesito vai da letra A até a letra E. Você vai responder da letra A até a letra E do primeiro quesito apenas e vai mandar a foto dessa página para mim até as 5 horas da tarde, tá certo? Essa atividade ela tem que ser feita hoje e entregue hoje, ok? Tenham todos um bom dia
e bons estudos aí para vocês. Um beijo.